I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got O Grupo LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br. Para toda a galera ligada aqui no canal 25, está começando mais um Placar Eletrônico. Hoje é dia 17 de setembro. Eu sou Flávio Bagnoli, o F9. E hoje nós vamos falar tudo sobre o Campeonato Brasileiro, a rodada que passou da Copa do Brasil e a rodada de quarta e quinta-feira da Libertadores que vai pegar fogo. O Corinthians ganhou sofrendo do Sport, foi sofrido, mas conseguiu. Jair Ventura tá querendo ganhar um fôlego e um pouquinho de apoio da torcida. O São Paulo escapou de perder do Santos, mas o jogo foi xoxo, não foi um bom clássico, mas o São Paulo somou mais um ponto importante na briga pelo título. O Palmeiras também somou um ponto importante na Bahia, empatou um golaço de cabeça do Felipe Melo, também somou mais um ponto e continua firme na briga. Vamos falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Estamos aqui com essas duas feras aqui, ó. Jundiaí não para de pedir os dois juntos. Essa dupla faz tempo que a gente não consegue reunir. Uma hora é o Monteiro, outra hora sou eu, que o Murilo tá aqui. Hoje tá aqui, ó, Ale Botelho e o Ademir da Guia da Mesa, o Moselli. Fala, Flávio. Seja bem-vindo, Moselli. Tudo bem? Ale, abração. Monteiro deve estar dormindo nessa hora, mas boa noite. Dona Tereza, se ele estiver dormindo, dá uma acordadinha, ele está começando o placar. E um abraço pro Murilo, nosso chefe, que também tá meio chinelinho, não tá não, Flávio? Ele anda tá sumido. meio, tá muito estrela. Ele anda fugindo da responsabilidade. Tá muito estrela. Um abraço para todos os amigos que vêm ao programa aí. Meu destaque é pro fraco plantel do Corinthians e a força da fiel torcida, né? É impressionante a fiel torcida. Tá bom, tá certo que tá acostumada a ganhar título aí quase todo ano, então tá mais tranquila, mas tá apoiando o time do começo ao fim, estilo Boca Júnior, é isso que tem que fazer, não tem que vaiar. Depois do jogo ver, mas foi um apoio espetacular que ajudou ontem até o final e o gol saiu na marra. Agora a torcida, principalmente o André Sanches, precisa rever todos esses conceitos aí, que é o Corinthians, gente. Não é qualquer time, não. E a gente vê um time fraco. Por exemplo, um exemplo crasso que tem é do Fagner. É o único lateral que o Corinthians tem. Se ele se machuca, que é o que aconteceu, não tem outro lateral, é tudo improvisado. Mantuan, Paulo Roberto, depois o Gabriel. Então essa é a fraqueza do Corinthians e a fraqueza da administração. Mas eu destaco mesmo é a força da fiel torcida. Moselli, mas agora não dá mais para inscrever ninguém. Já fecharam as inscrições, fechou a janela. O Corinthians vai ter que seguir com o que tem. Com a fiel torcida. Esse vai ser o fim de 2018 para o Corinthians. Ale Botelho, Flavião. nosso grande capitão, seja bem-vindo.
Muito É obrigado. um prazer ter você aqui. A galera de casa quer te ouvir, gosta muito dos seus comentários. O pessoal está em casa ansioso para te ouvir. Sempre uma honra de vir Valeu, fera. aqui. Nos assistindo em casa aí nessa noite. Bom, meu destaque rapidamente vai aí para o baixo índice de gols no Campeonato Brasileiro. Ontem no final de semana, tivemos 3 clássicos importantíssimos, né? Clássico Mineiro, Clássico Carioca, Clássico Paulista e apenas 2 gols. Tivemos 2 gols e dos 2 gols no Rio de Janeiro, 2 gols, assim, um gol contra e outro gol bem chorado, né? Então, a gente discutiu um pouquinho o que está acontecendo, né, com o futebol. É falta de qualidade no ataque, são os times que priorizam as defesas. E no final das contas, para quem vai ao estádio, é uma pena, né? Porque você vai ao estádio para ver gols e você não vê os gols acontecendo. É isso aí. Bom, eu vou passar rapidamente a classificação do Campeonato Brasileiro, eu vou passar também os resultados dessa última rodada, que está se encerrando agora, nesse momento. A Chapecoense está jogando contra o Internacional nesse momento, para encerrar a rodada. Mas eu vou passar a classificação e o resultado dos jogos da última rodada. Veja aí na sua tela. O São Paulo é o líder do campeonato hoje com 50 pontos. O Inter está jogando agora. O Inter segue o São Paulo com 49. Pode ser que passe, caso vença ou caso empate. O Palmeiras é em terceiro com 47, seguido de Flamengo com 45, Grêmio 44 e Atlético Mineiro com 42. Esses 6 primeiros são os que estão mais próximos de poder brigar pelo título. O sétimo é o Cruzeiro, já tem 34, 8 pontos de diferença do G6. Já está mais difícil a situação do Cruzeiro. Seguido pelo Corinthians com 33, Santos 32, Fluminense 31, Atlético Paranaense e América Mineiro com 30. O Vitória tem 29, o Bahia também tem 29, o Botafogo também tem 29. O Ceará, quem diria, o Ceará escapou do Z4. O Lisca doido está fazendo um grande trabalho. O Ceará está em 16º. Desde a terceira rodada que o Ceará não ficava fora do Z4. Vem com 27 pontos. Seguido pelo Vasco com 25, Chapecoense também 25, Sport 24 e o Paraná, lanterna, na minha opinião, rebaixado com 16. Nós vamos passar também agora, veja na sua tela, como foram os resultados dessa última rodada. O Ceará venceu o Vitória por 2-0. O Grêmio, com um time completamente reserva, venceu o Paraná em casa por 2-0. O empate no Clássico Carioca, 1-1. O Botafogo venceu o América por 1-0. O Clássico Mineiro empatou 0-0. O Atlético Paranaense venceu o Fluminense por 3-1 na Arena da Baixada. O Palmeiras buscou um empate, um ponto importante contra o Bahia na Bahia. Assim como o São Paulo também somou um ponto importante num jogo dificílimo contra o Santos, que empatou 0-0. O Corinthians venceu na Bacia das Almas o Sport, mas somou mais 3 pontos e diminuiu um pouquinho a pressão sobre o Jair. E sobrou Chape e Inter que estão jogando nesse momento. Bom, vamos começar falando sobre o Clássico. Eu vou perguntar primeiro para o Alê. Alê, na tua opinião, nessa reta final do campeonato, você acha que o São Paulo está perdendo fôlego? Porque a gente já viu muitas vezes isso, times que começam mal e quando os campeonatos começam a funilar, o time entra numa crescente e consegue dar um salto grande e até brigar por títulos. É comum acontecer isso. Você acha que o São Paulo está no caminho inverso? Porque o São Paulo começou o campeonato muito bem e vem oscilando muito, vem fazendo partidas ruins, ganhando de times teoricamente muito mais fracos que o próprio São Paulo, de forma bem complicada, bem difícil. O que você atribui esse momento oscilante do São Paulo hoje? Bom, Flávio, eu acho que são 2 coisas. Eu separo em duas partes. A primeira, eu concordo com você, eu acho que o São Paulo vem perdendo um pouco de fôlego. Vinha fazendo partidas excelentes, né, com uma equipe bem montada, a gente vinha falando já do trabalho do Aguirre, conseguiu dar uma cara para o São Paulo. Lógico que é bem claro isso, que muito mais defensivamente, e era esperado isso, porque o São Paulo precisava fazer os resultados, precisava mudar o ambiente dentro do clube, e ele conseguiu fazer essa parte. E aí nós tínhamos ali o trio de frente, né, de meio e frente, Nenê, Everton e Diego Souza, em grande fase, jogando muito bem. O São Paulo perdeu o Everton, aliás, ontem se machucou novamente, hoje um exame aí
foi feito e tem que aguardar o resultado para detectar se foi a Isso é mesma uma grande lesão, perda. se foi a mesma lesão ou se é uma nova lesão, um lugar diferente. É uma perda irreparável. O São Paulo não consegue suprir a ausência dele quando ele está fora. E o Diego Souza parece que voltou um pouquinho, caiu um pouquinho o futebol dele. Não sei se foi pela saída do Everton, que municiava ele bastante também de bolas no ataque, mas ontem, por exemplo, o Diego Souza foi um desastre. Saiu do jogo, foi substituído ontem, sem ter pego na bola praticamente. Então voltou aquele Diego Souza que estava no início, no começo dele no São Paulo. Então o São Paulo perdeu um fôlego, mas o São Paulo vem perdendo peças. E o São Paulo não tem um plantel também para substituir os jogadores que saem. E aí complica. Ainda mais o Everton, que na minha opinião é o jogador mais importante do time. Sim, mas vamos supor, quando o Nenê sai, isso eu já disse aqui no programa também, se o Nenê sai do São Paulo, não tem uma peça para substituir. Entra o Shailon, entra o Lucas Fernandes, mas não consegue substituir. Se o Diego Souza sai, ontem o Trellis entrou e também não vai bem. Então, complica bastante o São Paulo quando perde essas peças principais. E aí começa agora a funilar, né? Agora começa a funilar o campeonato, os jogos são diferentes, os times que começam a chegar mais próximo fazem uma pressão no São Paulo que precisa dos resultados, começa a complicar. Na minha opinião agora, o São Paulo tem que lutar para os jogos em casa, fazer os 3 pontos, que isso é primordial. Próxima partida, pegando o América Mineiro em casa, é um jogo para fazer 3 pontos, não pode nem pensar em não fazer os 3 pontos. E depois, lembrando que o São Paulo até o final, ainda faltam algumas rodadas, mas o São Paulo tem 2 jogos importantíssimos até o final, que vão ser as disputas diretas com Palmeiras e Internacional. Vão seguidos. Seguidos. Esses jogos, São Paulo jogando fora tem que fazer 1 ponto e jogando em casa contra o Palmeiras tem que fazer os 3 pontos. Agora, tem que fazer, mas não é um jogo que é tão fácil. O Palmeiras vem numa crescente, o Internacional ameaçando. Então, a vida do São Paulo aqui para frente está bastante complicada. Eu acho, sobre o que você disse do Diego Souza, eu concordo plenamente. O Everton é um jogador que tem uma importância gigante na criação das jogadas ofensivas do São Paulo. Então, o Diego Souza, nessa posição que ele vem jogando, que ele já vinha jogando desde a época do esporte, jogando mais avançado, mais ou menos como um centroavante, a gente poderia dizer assim, ele depende de que o meio-campo o municie. E aí, com a saída do Everton, só o Nenê para fazer esse papel, fica mais difícil, porque os adversários sabem da qualidade do Nenê. Põe 1 ou 2 jogadores, um marcando em cima, um na sobra, se dificulta que ele municie os atacantes, o São Paulo sofre com isso. Tem um ponto adicional só para colocar também, que é importante. O Rojas também ontem se machucou, também uma lesão na coxa, que foi feito um exame hoje também e vai ser detectado qual o grau. Uma válvula de escape importante para o São Paulo. Qual o grau de gravidade dessa lesão. Então começa a complicar bastante. Por que isso? Porque o São Paulo não tem plantel, o São Paulo não consegue fazer aquele rodízio e os jogadores principais têm que jogar todos os jogos. E aí sobrecarrega e acontece isso. Aí sobrecarrega. Moselli, eu tenho 2 perguntas para fazer para você. Uma delas é o seguinte: o São Paulo vem liderando a maior parte do tempo o campeonato. Né? Já há bastante tempo o São Paulo vem liderando. O São Paulo chegou a ter 7 pontos de vantagem para o segundo colocado e hoje essa vantagem caiu bastante. O Inter pode, na última rodada o Inter já era o líder, o Inter pode até passar, ganhando da Chape, né? E até o Palmeiras pode passar porque vai ter um confronto direto com o São Paulo, dependendo do que vai acontecer nesse jogo. Você acha que se o São Paulo perder a liderança mesmo, definitivamente, você acha que ele vai conseguir retomar? E uma outra coisa que o Ale comentou na abertura do programa, e eu queria ouvir a opinião até depois dos dois, nessa reta final do campeonato, os times tendem a jogar de forma mais cautelosa porque estão brigando pelo título e querem de alguma forma somar um ponto, nem que seja 1, é melhor somar 1 do que somar 0. Por isso a quantidade e as médias de gols têm caído? Aí tem uma série de coisas aí. O Ale citou várias aí com precisão. E eu adicionaria, por exemplo, a parte psicológica também da equipe, o emocional de cada jogador. Porque são jogos que vão ficando cada vez mais difíceis e exige muito da parte emocional também. Então a gente vê, por exemplo, o Nenê. O Nenê, ele está em campo, ele já não está mais aquela tranquilidade que ele tinha, de jogar bola, que ele sabe. Está aumentando a pressão. Então ele está sentindo essa pressão. Então a parte emocional conta muito também, porque exige o quê? Que cada jogo, por exemplo, o jogador vai melhorando. E não é isso, tem o desgaste natural. A cada jogo, a tendência agora de são os jogos mais difíceis, é o jogador sentir mais, inclusive a parte técnica e física também. E o caso do Everton aí,
É uma preocupação também, eu diria até é difícil falar que a gente não tem conhecimento, mas pode ser até uma precipitação da volta dele na parte médica, na parte física. Porque está precisando desse jogador, pelo amor de Deus, precisa dele. Mas isso pode precipitar e tirar o jogador do restante do campeonato. Isso aí vem melhor ficar 1 ou 2 jogos ausente e depois voltar em condições. Até porque, sem te cortar, o São Paulo, nos meios de semana, estão tendo jogos da Copa do Brasil e da Libertadores, que o São Paulo não está disputando. Então o São Paulo tem tido a semana inteira para trabalhar e recuperar os jogadores. Então, São Paulo tem um fôlego que a maioria não tem. Mas se é um outro jogador de um nível técnico mais baixo, então fala, não, tudo bem, tem outro. Mas não tem outro do nível do Everton. E o Everton está fazendo, o Ale falou bem, ele faz muita falta no São Paulo. Muita falta. Então, de uma certa forma, eu não estou precipitando, só estou comentando que pode ter sido um avanço, assim, na parte física dele. Nós precisamos do Everton. Então, esses fatores somados é que determinam a situação do São Paulo. Agora, a pergunta final que você disse, se aguenta, eu acho que o São Paulo perder a liderança, ele não volta mais, não. É a impressão que eu tenho. Então, o São Paulo não adianta porque não tem mais jogo fácil. Falar, jogo fácil. Não é, o Grêmio ontem ganhou do Paraná lá 2-0 também, time reserva, mas meio na marra também, não foi fácil. E o Paraná praticamente já caiu. Então os jogos vão se tornando mais difíceis, as exigências vão ser muito maiores e a cobrança da torcida também. Porque a torcida quer que o time melhore, que melhore cada vez mais, e é o que pode não acontecer. Então acho que não é só São Paulo, não. Acho que todos os times, a partir de agora, vão sentir essa pressão, e quem tiver plantel, que é o caso do Palmeiras, tranquilamente, vai aguentar. Senão, não aguenta. Mas assim, ó, na minha opinião, eu acho que o São Paulo fez um grande resultado ontem. Foi um bom resultado. Ganhar um ponto contra o Santos na Vila, o Santos veio uma crescente. Difícil, o Cuca deu uma recuperada boa no Santos. O Santos é o 3º colocado do retorno do Campeonato Brasileiro. Um bom resultado. Né? O São Paulo fez um grande resultado ontem. Embora o Santos tenha perdido uma grande chance com o Rodrigo, numa vacilada do Arboleda, mas eu acho que o Santos também não fez por merecer ganhar o jogo. O Santos jogou um pouquinho melhor que o São Paulo. É que é difícil jogar lá, né? É difícil jogar. Mas eu acho que o São Paulo não teve um resultado ruim. O São Paulo brigando pelo título, somar um ponto na Vila Belmiro, uma situação que a grande maioria dos concorrentes do São Paulo não vão conseguir somar. Então a gente tem que pensar isso. O Aguirre com certeza pensa isso. Mas a preocupação, Flávia, que eu estava comentando, é daqui, o Alê também falou, é daqui para frente. O São Paulo tem... O jogo de ontem, beleza, tranquilo. Você olhando, mas... a gente sabe que o futebol, essas coisas, elas mudam do dia para a noite. Uma contusão, uma suspensão muda o prognóstico dos jogos. Se você olhar a sequência de jogos do São Paulo até o final, Inter e Palmeiras, que são os 3 primeiros... Quem tem o caminho mais difícil, teoricamente, é o São Paulo. Teoricamente é o São Paulo. Mas não tem lógica. O São Paulo fez uma campanha espetacular no primeiro turno. Nessa sequência difícil que ele vai ter agora, ele já teve no primeiro turno com os mandos invertidos, mas já teve. E o São Paulo conseguiu resultados expressivos contra esses adversários. Então é plenamente possível. Né? O São Paulo também tem um ponto que a gente pode citar também, que a sorte de São Paulo, né, Ali, é estar numa competição só. Sim. E nessa situação igual ao São Paulo, está só o Internacional. E o Palmeiras com o Grêmio vão estar totalmente focados no Libertadores. Mas tem a Copa do Brasil que depois nós vamos falar. O Palmeiras está... É um lado favorável para o São Paulo, eu diria. São Paulo e para o Inter, né? Que o Inter está na mesma situação do São Paulo. Só tem o Inter que está aí junto. Que também não tem esse elenco todo, não tem esse time todo, essa força toda. Mas a preocupação é essa daí, é o Inter. E eu diria que o Grêmio e o Palmeiras vêm como sombra. Depende dos resultados na Libertadores e principalmente o Palmeiras na Taça do Brasil também, que sai em desvantagem, né? Ale, você acha que o Santos vai chegar no G6, vai brigar por Libertadores esse ano? Você acha que ainda dá tempo? Flávio, o futebol é muito interessante por isso, né? Há um mês atrás, se você me perguntasse isso, eu diria, eu até acho que, se não me engano, disse isso no programa, eu falei que o Santos talvez brigasse para não cair. Porque eu também cheguei a falar. O que o Santos vinha fazendo com o Jair Ventura, né? Era a performance do Santos até então. O Cuca, sem dúvida nenhuma, deu uma cara diferente para o Santos. O Santos hoje, na minha opinião, respondendo a sua pergunta, já sim vai brigar pelo G6.
E Apesar aí, de estar longe, né? Apesar de estar longe o ainda. sexto é o Atlético com 42, o Santos tem 32, são 10 pontos. São de 10 diferença. pontos, mas pela crescente que o Santos vem atuando e os outros times que têm essa possibilidade, que também têm jogos difíceis em outros campeonatos, eu acho que o Santos tem sim possibilidade de chegar. E não só o Cuca, né? A gente já mencionou também em outros programas aqui anteriormente, o Carlos Sanches, né? Como joga bola esse rapaz? O primeiro tempo do Santos contra o São Paulo, o Carlos Sanches mandou no meio-campo do jogo. Joga bem. Mandou no E eu pus meio-campo. ele no Cartola e a pontuação dele foi ruim. Não escalo mais o Carlos Sanches. Mas ele jogou muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo ele foi substituído. Eu acho que ele cansou, aparentemente ele cansou um pouco. Mas ele é bom jogador. Mas dá uma dinâmica no jogo muito interessante, corre o campo inteiro, joga muito bem. E deu uma cara nova pro time do Santos. Então eu acho sim que o Santos pode ser um time a brigar pelo G6 ou, quem sabe, um G7, G8, aí dependendo Pode do que ser. acontece, Copa do Brasil e Libertadores, né? A chance de ser G7 é grande, né, Mosé? E de G8 também, eu Porque diria. tirando o Corinthians, os outros 3 semifinalistas da Copa do Brasil estão dentro do 6. Que é o Tem Palmeiras. possibilidades. Ah, não, o Cruzeiro também não tá. Só o Cruzeiro também não tá. Então, o Palmeiras e o Flamengo estão lá, e o Corinthians e o Cruzeiro não. Mas assim, existe a possibilidade de ser G7, como existe a possibilidade de ser G8, como disse o Zé, por causa do título da Libertadores. Pode ser. Aonde você acha que o Santos pode chegar? Eu acho que o Moselli? Santos e o Corinthians também ainda, né, pela tradição do Corinthians, pela torcida, eu disse no começo do programa, pela torcida também. Eu acho que é um sonho que o Eu Corinthians pergunto tem. do Santos, ele tá Não, falando não. do Corinthians. É um, É do muito Corinthians, não, amor, mas eu vou cara. chegar lá, eu vou chegar lá. Chega, É o caminho, é o teu caminho. O Corinthians é um O caminho passa pelo Corinthians. o Corinthians é um sonho. A Libertadores, uma vaguinha no G8, por exemplo, mas o Santos é realidade. O Santos, eu acho que o Santos Santos tá mais chega- próximo, o Santos tá mais próximo. Apesar de ter um ponto a menos que o Corinthians, você acha Não, que tem um jogo a Mas menos um jogo a também, menos né? contra o Vasco. Contra o Vasco na Vila. Então são 3 pontinhos aí, caixa, né? Então eu acho que o Santos tem a realidade de uma vaga no G7 ou G8. G6 eu não diria. E o Corinthians tem um sonho do G8 ou G7. Bom, vamos passar um pouquinho sobre o jogo do Corinthians, enquanto você vê os melhores momentos aí na sua tela. Corinthians dos meus amigos Binho Gluglu e Matheus, que foram os 2 aniversariantes dessa semana. Parabéns, Matheus. Parabéns, Binho. 2 grandes corintianos, mas o Corinthians não tá do jeito que vocês sonham, não. Mas o Corinthians vai melhorar. Vamos ver se o Jair Ventura dá um jeito nesse time aí. Ale, o Corinthians sofreu bastante para ganhar do Sport. Onde você acha que está o maior problema do Corinthians? É só elenco? Você acha que é só elenco? Eu acho que sim. Eu acho que o Corinthians, na minha opinião, teve uma decisão um pouco desastrosa, talvez, na minha opinião, de novo, um erro de estratégico quando optou pelo Loss. Eu acho que ali o Corinthians perdeu muito. Se tivesse talvez apostado já num técnico naquele momento, como o Ventura, ou um outro técnico que, com mais experiência, talvez não estivesse sofrendo tanto como está sofrendo agora. Mas o Corinthians já vem num desmanche há algum tempo, né? E perdendo peças muito importantes. Nós já mencionamos isso em outros programas aqui. Perdeu um Rodriguinho na fase que estava, um Balbuena. Você não consegue repor do dia para a noite essas peças assim. Então é difícil, ainda mais no futebol brasileiro hoje. Peças como essa você não repõe tão facilmente. O Corinthians teve um desmanche uma vez, conseguiu de alguma maneira suprir isso, fazer um bom resultado, mas você não consegue fazer 2 vezes, né? Seguidas vezes isso. Ainda mais sem dinheiro, né? Sem dinheiro, com problemas financeiros. Então, eu acho que o Corinthians vem sofrendo essa situação. Mas eu concordo com o Mosé. Acho que o Corinthians agora, e é um time que mostra isso nos últimos anos, o Corinthians tem a força da massa. E quando se apega a isso, o Corinthians busca forças de algum lugar que a gente não sabe de onde. Muito forte. Ontem foi claramente isso, né? O Corinthians ganhou claramente com a força da massa, na raça. Tudo bem que o Sport é um time desastroso, é um time muito fraco, talvez não fosse tão fácil, entre aspas, fazer um gol como aquele no finalzinho, uma equipe mais bem montada, mas ontem foi uma vitória da raça. E eu acho que o Corinthians vai se basear daqui para frente nessa situação, com a força da torcida, com a força da massa, na raça que o Corinthians sempre teve, né? Porque tecnicamente deixa muito a desejar, o time é realmente bem fraco. Moselli, Quando ele falou do Corinthians, hein? Viu? Então não sou só eu, tá vendo? Falou bem? Falou bem, então. viu? Ale, O Ale é um cara imparcial. precisamos fazer um... O Ale é o comentarista, apesar do Murilo ser seu puxa-saco, tá? O Murilo puxa o seu saco, o senhor é o Ademir da Mas não Guia, me dá né? aumento. Não dá aumento, Não é dá isso. aumento. O Não Ale é um aumenta. cara muito imparcial, por isso que o pessoal em casa gosta muito dos comentários dele. Moselli, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o maior problema que o Corinthians tem hoje é o ataque?
Porque assim, o Corinthians tem conseguido se defender bem. O Corinthians teve alguns jogos que conseguiu se defender bem. O jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil foi um exemplo disso. Né? O Corinthians praticamente só se defendeu e o Flamengo, apesar de ter um time com muita qualidade, não conseguiu furar o bloqueio do Corinthians. Mas o problema, na minha opinião, do Corinthians é que o ataque é muito ineficiente. Eu acho que não tem jogadores de qualidade no ataque. Você concorda que esse é o maior problema ou você acha que o Corinthians tem mais problemas fora o ataque? Sem dúvida, mas o maior problema é o ataque. É o sistema que o Corinthians adota para atacar, eu diria. Tu confiou muito no Roger, mas a gente percebeu que ele teve uma fase boa no Botafogo, mas depois teve a cirurgia dele, infelizmente, ele foi pro Inter, ele ficou 6 meses, não conseguiu jogar lá. Então foi uma aposta que praticamente, pelo menos até agora, a gente está torcendo por ele, mas até agora não deu certo. Mas eu diria que também a equipe tem que ser compacta, que era. Então o Corinthians no ataque, por que o Corinthians tinha um bom ataque? Porque tinha laterais eficientes. Tinha o Fagner na lateral e o Arana no outro. E tinha o Jô. E tinha o Jô na frente, concordo, mas a forma de atacar. Hoje o Corinthians é difícil, se bem que o menino fez o gol ontem. O Danilo fez o gol. Mas a forma dos laterais, principalmente do Corinthians jogar, não tem ataque, eles não dão opções. Eu acho que eles não têm essa característica ofensiva. Não tem, então fica muito centralizado o jogo, fica fácil para marcar a equipe do Corinthians. É isso que eu acho. Bom, quando você tem lateral que ataca, principalmente no futebol moderno. Você dá mais opções. Você dá mais opções, o Corinthians não tem esse ano. Nós vamos dar uma rápida parada, não saia daí, fique agora com os comerciais da Polo Air e da LPM. Até já. I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got O Grupo LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br. Estamos de volta. Para você que ficou aí em casa aguardando a gente, nós vamos falar muita coisa ainda aqui. Vamos falar sobre o Palmeiras, vamos falar sobre a rodada da Copa do Brasil, vamos falar também sobre a rodada do meio de semana da Libertadores. Antes disso, eu queria fazer um grande agradecimento à LPM e à Polo Air, que são dois grandes patrocinadores aqui do programa. Obrigado pelo apoio. Sem vocês, esse programa não seria possível. Muito obrigado, Laurão, Tico, Dani e todos que apoiam esse programa. Muito obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o Palmeiras, que foi o único jogo que a gente acabou deixando para o segundo bloco. O Palmeiras conseguiu um ponto ontem que era improvável. Começou perdendo, o Palmeiras não fez um bom primeiro tempo. A imprensa e todos os repórteres que cobrem o Palmeiras apostavam que ia jogar o Papagaio, que ia jogar o Arthur, que iam jogar muitos meninos que foram subidos da base. E, na verdade, o Felipão não fez nada disso. Ele colocou um time mais experiente, um time mais preparado. E, mesmo assim, o Palmeiras não jogou bem. Fez um primeiro tempo ruim, mereceu sair perdendo no primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, o Palmeiras melhorou um pouco com a entrada do Iri, a entrada do Dudu. Melhorou um pouco, mas também não o suficiente para falar, não, mereceu ganhar. O Palmeiras empatou o jogo numa jogada pontual, num escanteio, num golaço de cabeça, vamos dizer assim, do Felipe Melo, mas foi numa bola parada, não foi criando jogadas, não foi o Palmeiras de outras jornadas. Ale,
Você acha que o elenco do Palmeiras está começando a acusar o golpe do desgaste, por mais qualidade que tenha? Acho que não, Flávio. Acho que não é isso. Acho que a gente não pode, o empate, a gente não pode tirar os méritos do Bahia. O Bahia é uma equipe muito bem montada. O Bahia, nos últimos jogos, vem jogando muito bem. Tem uma equipe com alguns nomes importantes. Zé Rafael, o Gilberto voltando a jogar bem na frente, fazendo gols. O Bahia tem um time bom. É um time bem montado, um time bom. Principalmente jogando em casa, é um time muito forte. Então a gente não pode tirar os méritos do Bahia. Eu não acho que o Palmeiras venha acusando golpe, de maneira alguma. O time do Palmeiras é muito forte. Se você me perguntar hoje qual o time provável a ser campeão brasileiro, eu falo que é o Palmeiras, na minha opinião. Mesmo com essa maratona? Mesmo com essa maratona. Eu acho que é o time que tem mais fôlego para chegar. Mais até que o Grêmio hoje, na minha opinião. Eu acho que o Palmeiras, em termos de plantel total, elenco total do time, tem mais condições ainda de jogar os 3 campeonatos. Nós vamos falar um pouquinho da Copa do Brasil, o que vai acontecer lá. O Palmeiras saiu em desvantagem. Mas eu acho que o Palmeiras tem mais condições de chegar, porque tem um plantel maior, com muito mais qualidade. Voltando ao jogo de ontem, reforço. O time do Bahia é um time muito bom. Jogando em casa é muito forte. Então eu acho que o Palmeiras, na verdade, ganhou um ponto. Não acho que o Palmeiras deixou de ganhar 2 pontos lá. Acho que o Palmeiras ganhou um ponto jogando lá. Porque o Bahia, apesar de ser um time, além de ser um time bom, bem montado, vem crescendo no campeonato. Então eu acho que foi um resultado muito bom para o time do Palmeiras ontem. Eu acho que o Palmeiras somou um ponto, continua próximo de São Paulo, que também somou um ponto, então o São Paulo não desgarrou. O Inter é que vai dizer se vai abrir um pouquinho mais sobre São Paulo e Palmeiras, mas eu acho que esse ponto, concordo com você, eu acho que esse ponto foi um ponto importante. Mozelli, fala uma coisa pra mim. Historicamente, jamais um time conseguiu ser campeão brasileiro e da Libertadores. Nunca isso aconteceu, né? Você acha que chegou a hora do Palmeiras parar de tentar ganhar tudo e priorizar mesmo, de fato, uma ou duas das 3 competições que está disputando? Ou você acha que o Palmeiras tem que continuar nessa pegada de querer tentar ganhar tudo, apesar disso nunca ter acontecido? Seria algo inédito no futebol brasileiro. Você acha que o Palmeiras tem que continuar tentando ganhar tudo ou tem que priorizar? Flávio, eu diria que eu nem sei se o Palmeiras está tentando ganhar tudo. Eu acho que já deve ter conversas internas que a prioridade é a Libertadores. Isso aí, ganhou a Libertadores, está bom demais. Eu gostei do Ale, que mais ou menos nós estamos em sintonia, Ale. O que eu iria falar, ele falou... O único que não tem sintonia com você, que arruma confusão aqui, é o Monteiro. Que fala que você fica enxugando o gelo. O Monteiro não tem sintonia com ninguém. Não, o Monteiro, agora Monteiro tem sintonia com o Monteiro, você é meu amigo, não vai atrás do Monteiro. Olha aqui, você acha que eu vou contra o que ele falou? Ninguém vai, ele falou tudo certinho. O Ale é um gentleman. O que está acontecendo ele é o capitão, mas se o Monteiro exemplo. Você queria falar que eu estava puxando o saco dele. Puxa saco. Não você tem que falar a verdade. Ele falou, é difícil jogar na Fonte Nova. E o time do Bahia, o Anderson Moreira, faz um grande trabalho lá. Fez no América, já levou a América de Minas Gerais, montou o time. E ele é um grande treinador, sim. E é difícil jogar na Bahia. Foi o que o Ale falou, que eu concordo perfeitamente com ele. Você acha que o resultado foi bom ontem no Palmeiras? Não, eu acho que não. Eu acho uma agravante aí. O Palmeiras sentiu o golpe contra o Cruzeiro. Isso aí pode dar risada, pode dar entrevista, pode falar, mas sentiu o golpe. Sim. Isso eles não... Perdeu em casa. Ninguém falou, passou meio batido, mas sentiu. Porque praticamente a Copa do Brasil ficou mais distante, porque vai ser muito difícil, na minha opinião, reverter lá em Minas Gerais. Agora, o Palmeiras está focado na Libertadores, eu acho. O jogo de ontem deu para provar isso aí também, porque coloca os jogadores, colocou o Dudu no segundo tempo, o Lucas Lima também que vem jogando. Aliás, você não sei por que o Lucas Lima não é ainda o titular do Filipão. Filipão, tá que nem o Tite, teimoso, que nem o... Você é cabeçudão mesmo. Filipão é cabeçudão, que estilo Tite. Põe o Lucas Lima, fala, ó, tá aqui a camisa 10 sua. Põe ele é o melhor jogador, um dos melhores jogadores do Brasil. Então ele tem que ter essa confiança interior nele. Eu sou titular agora, para ele poder desenvolver. Ele fica brigando para ser titular e jogando no desespero. Isso aí, queira ou não, interfere um pouco na equipe. Agora, eu diria que o Palmeiras pode ganhar a Libertadores, mas 2 campeonatos vai ser difíceis. Os 3, né? Três. Mas um deu uma acusada no golpe, sim. Eu acho que... Então, mas eu acho que isso aí, o Felipão tem muito mérito nisso.
Da forma Não, como ele, sem a dúvida. forma como ele lida com a derrota. Olha. Ele não alardeia a derrota. Ele fecha a casinha, É isso aí, é se isso aí. fecha, ninguém fala mais nada. Perdemos. E assim vai. Né? O Palmeiras, para quem talvez não saiba ou não estava acompanhando o programa, nós estamos nos referindo aqui sobre a derrota do Palmeiras contra o Cruzeiro na Copa do Brasil no meio de semana. Aquele jogo polêmico, né? Que o Palmeiras teve um gol anulado no final do jogo. Mas que anulado, Flávio. Para com isso. Se o juiz apitou falta, parou o jogo. Não, Moselli, Porque mas ele aí tem que dar amarelo pro Antônio Carlos que chutou no gol. O jogo parado. Não, é assim, ó. A orientação pro VAR. O VAR é um assunto muito polêmico. Uns amam e outros odeiam, né? Eu sou a favor do VAR. Sempre defendi o VAR aqui. O Alê também é um defensor do VAR. Sim. Então, Contra. você é contra o VAR. Tá provando aí cada confusão que dá. Não, eu não concordo. Eu assisti ontem uma entrevista do Sandro Meirahit. Tiveram 19 lances capitais na Copa do Mundo. 19. Que teriam prejudicado alguém porque foram decisões equivocadas dos árbitros. E fez-se justiça. 19 lances capitais foram corrigidos por intermédio do VAR. Vou fazer uma pergunta para o Moselli, rapidinho. Tirando o VAR, as outras tecnologias, como aquela da bola passar a linha e apitar, você é a favor ou contra essas outras? Vê bem, Ale, eu acho o seguinte, por exemplo, do VAR. Se você tem um lance que depende do juiz pedir o VAR ou não, aí o erro está maior, está aí. Porque se o juiz não pedir que foi o jogo do Palmeiras, ele não pediu, acabou. Por que adianta o VAR, então? Não. Ele não pediu. Aí é que está. Esse que é o questionamento. O problema não é a ferramenta, não é o VAR. O problema é os critérios e a forma como está sendo Que não utilizado. estão definidos. Então, Isso sim. aí sim. Tô de acordo. Agora é o seguinte, nós estamos discutindo sobre a eficiência da ferramenta. A ferramenta, se ela for bem utilizada de forma adequada, ela é eficiente. A comissão de arbitragem, no jogo de quarta-feira, visitou o vestiário do Palmeiras e do Cruzeiro, dos dois clubes, para dar uma orientação aos técnicos e aos jogadores, dizendo o seguinte: nós temos o auxílio do VAR nesse jogo, portanto não parem as jogadas, sigam as jogadas até o fim, se tiver dúvida, o VAR vai ajudar o árbitro a tomar a decisão correta. O que o juiz fez na jogada do gol do Palmeiras que foi, entre aspas, anulado? Ele apitou antes da jogada terminar. Aí eu concordo com você. Mas ele apitou não gol, dá para ser ele gol, apitou. porque ele já tinha parado o jogo. Tinha antes. parado o jogo. Mas esse não é o critério. Essa não é a orientação. A orientação é deixar a jogada terminar e depois ver o que aconteceu. Aí tem uma dúvida. Se ele tem a certeza que foi falta no jogo, pergunta. Tá se ele perto tá do apitando lance. e ele não Não. tem dúvida. Ele tem certeza que foi falta. aí, essa é a minha dúvida. Ele apitou. Vale o VAR? Aí depois, Não. se Se ele parar o jogo, não vale o VAR. Então aí estou de acordo com o Moselli. isso. Se ele, no meio do jogo, aconteceu o lance, na visão dele, não E importa tava certo ou perto errado, do lance. ele apitou porque ele realmente teve a certeza que foi falta naquele momento, então não vale o VAR. Então, mas o grande problema é o Mas seguinte: parou o jogo. Essa não é a orientação. A orientação é quando há um lance de dúvida. Ele não tinha dúvida. Isso aí ele teve a também. certeza que foi Isso falta. aí. É isso que eu estou te dizendo. É isso que eu me Se afirmo. ele teve a certeza. Então, mas as câmeras mostraram que não foi falta. Como é que ele teve certeza de um lance que não aconteceu? mas aí É interpretativo. Aí é que eu volto no lance do conceito da ferramenta. Então. Qual que é o conceito da ferramenta? O conceito é... Porque aí a gente volta naquela subjetividade. É subjetividade. Para ele, no momento do lance, ele teve certeza absoluta que foi falta. Por qualquer motivo que seja. Porque ele estava mal colocado, pelo ângulo que ele estava, ele teve a certeza absoluta. Apitou. Pronto. Se a orientação é essa, apitou, já não vale o VAR, ele tem que seguir. Ele não pode voltar mais e falar agora é VAR. Não pode voltar. O que ele não poderia era ter apitado. Se ele tá perto do lance... Jogada diária é para deixar seguir até o fim. Depois o VAR vai auxiliar. Essa foi a orientação dada pela comissão de arbitragem. Eu sei, mas se ele tem... Flávio, você tem certeza, Flávio. Então, mas olha o que Você aconteceu. tá perto, mas o que Mas aconteceu? como ele tem Você certeza se não foi falta? Mas André? por isso que eu falo que tá errado então, mas só se o juiz pedir é que o VAR entra. É isso que eu falo. Então, Mas é polêmico e é discutível. Mas é uma ferramenta, na minha opinião, que pode diminuir muito a quantidade de erros. Sim, eu concordo. O que aconteceu na Copa do Mundo, todo mundo falava, vai estragar o jogo, porque não estragou nada. Não interferiu em nada.
só teve coisas positivas. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta que, se ela for bem utilizada, com critérios, eu acho que ela pode ser muito útil para o futebol. Agora, voltando um pouco também, Flávio, é uma ferramenta nova. Então nova. tem muita coisa ainda a se Pra aprender, tem aperfeiçoar, conceitos. criar regras Existem novas. situações para acontecerem, para dar essa polêmica, para embasar melhor os conceitos dessa ferramenta ainda. Eu acho que é super válido isso. Talvez daqui 2, 3 anos, quando a ferramenta estiver um pouco melhor, mais embasada, com situações que não ocorreram até agora ocorrendo, que possa ser isso colocado no conceito total da ferramenta, né? Eu acho que a tendência é evoluir. No Brasil não está nem sendo utilizado ainda. Claro, tá sendo, claro. É um teste ainda. É um teste, é experimental ainda. E no outra Brasil. coisa fundamental, o Flávio ali e os amigos aí, não pode esquecer da emoção, da cultura brasileira, da torcida brasileira. Eu assisti o US Open, no tênis lá, bolinha, pela, pá, pum, pá, rapidinho. Agora, futebol, 60, 70 mil torcedores fanáticos, que já tomaram umas, falando português, claro, aquela puta emoção de Corinthians, de Palmeiras, de torcida, São Paulo, não é fácil. Flamengo, os caras vão pro estádio já meio alucinado, e sem alambrado, que não tem mais alambrado agora. E a segurança não é que nem a Copa do Mundo. Então precisa tomar cuidado com a cultura brasileira, que a gente já sabe falar do país, não precisa nem falar. É que, todo mas mundo no final acho das que todo contas, mundo vai se adequar. é um caminho sem volta, né? É um Eu acho que caminho não sem volta volta. mais, agora daqui para frente é Vai aprimorar ser a ferramenta Também e acho. colocar ela em utilização. Concordo plenamente. No meio da semana também, já que a gente está falando... Não foi gol. Não foi porque ele apitou antes. Aí. Né? Mas na minha, Né, Lê? na minha opinião, o Palmeiras, 2 a 1. o Palmeiras foi prejudicado. Assim, vamos falar um pouquinho sobre... A gente aproveitar que a gente está falando da Copa do Brasil. O Corinthians conseguiu arrancar um empate, Ale, no Flamengo, no Rio de Janeiro. Que, na minha opinião, foi um resultado importantíssimo. Embora não tenha mais essa questão do gol fora, ele não é mais um critério de desempate, isso acabou na Copa do Brasil. O Corinthians trazer a decisão para casa, para a Arena Corinthians, eu acho que, sem carregar uma derrota no primeiro jogo, eu acho que foi um resultado importante esse empate que o Corinthians arrancou lá. Até porque, apesar do Diego Alves ser um bom pegador de pênaltis, eu acho que o Cássio é um excelente pegador de pênaltis. Ontem Acho que quase pegou. Então, eu acho que na cabeça da comissão técnica do Corinthians, falou, ó, se a gente for para os pênaltis, o que é muito provável que o Corinthians tente fazer, por causa da inferioridade que a gente sabe que o Corinthians tem técnica com relação ao Flamengo, o Corinthians vai tentar, pelo menos, não perder. E se for para os pênaltis, eu acho que o Corinthians crescem muito as chances do Corinthians conseguir passar para a final. Você acha que o Corinthians vai continuar seguindo essa linha ou você acha que o Corinthians vai para cima do Flamengo para tentar ganhar e matar o jogo? Não, de maneira alguma. Corinthians, na minha opinião, mantém essa linha. Eu acho que aí, até o momento, todo o esforço, o investimento que o Corinthians fez no Jair já valeu a pena, porque claramente foi o que o Jair construiu para o jogo do Corinthians lá contra o Flamengo. A ideia do Corinthians, sem dúvida nenhuma, era sabendo das suas limitações. Eu acho que isso é importante num time, principalmente num técnico. Você saber das suas limitações. O Jair Ventura sabe exatamente das limitações que o Corinthians tem hoje e foi lá fechadinho. Foi jogar fechado aqui para voltar com o empate. E para as pretensões do Corinthians na Copa do Brasil foi fundamental esse resultado. Bem verdade que o Flamengo já vem há algum tempo numa descendente também, né? Apesar Vem oscilando muito. Apesar com um time de medalhões, vamos colocar assim, que é um time que tem medalhões ali, com nomes importantes, mas vem jogando mal, vem com problemas extra-campo também no Flamengo e que tem afetado diretamente o time dentro do campo. Mas o Corinthians fez o resultado lá, trouxe para casa a segunda partida, e aí, voltando naquilo que o Moselli falou desde o início, eu acredito que a força da torcida vai levar o Corinthians, na minha opinião, a passar de fase na Copa do Brasil. Moselli, você acha que o Corinthians tem que continuar jogando dessa forma? Ou você acha que vai ser difícil que o Corinthians consiga fazer isso? Porque jogando em casa, o estádio vai estar lotado, e a gente sabe como a torcida do Corinthians do jeito que ela empurra o time. Você acha que vai ser inevitável o Corinthians sair mais e tentar buscar o resultado? Ou você acha que a tendência é o Corinthians continuar se comportando dessa forma, mesmo jogando em casa? Bom, nós não combinamos nada, mas eu estou outra vez de acordo com a Lê, viu? Porque o Corinthians tem a torcida que nós sabemos como é que é. Agora, o importante também no Corinthians é que o Flamengo, que o Ale falou, o Flamengo vem numa descendência aí impressionante. O time do Flamengo a cada jogo joga pior. E a ilusão de Vitinho,
Essa foi uma ilusão. Paquetá também já não está jogando mais do que estava jogando. O Everton Ribeiro não está. O Diego, você percebe no emocional Mas do você acha Diego. que isso não passa pelo técnico? Você não acha que Passa, o técnico é muito inexperiente? eu ia chegar lá. O emocional do Diego também, ele sempre foi assim. E dá para perceber, ele passa como que o time está instável. E o treinador também. O treinador do Flamengo, numa hora dessa, o Corinthians aí, é que o Ale falou, o Corinthians teve a vantagem um pouquinho de mais experiência do Jair Ventura, principalmente em Copa do Brasil e Libertadores, que com o Botafogo ele foi chegando. Agora, o Barbieri não tem experiência nenhuma. E ele não passa isso pro time. E o time concordando outra vez com ele, parece incrível, mas estou concordando. Com ele, não com o Monteiro. O Flamengo tá assim, com o Rever, com o Diego, com esse Everton pessoal. Ribeiro. Everton Ribeiro, o lateral direito que veio da Ponte Preta também, esqueço sempre o nome dele. Qual, o Rodinei? Rodinei. Então a gente vê que tem peças no Flamengo que não saem, não vai esperar, vai jogar melhor. Não vai. É isso aí, eles estão no limite deles. Então, em função da fragilidade, muito mais a fragilidade do Flamengo e a força da fiel torcida, Corinthians decide. Não digo que ganha a Copa do Brasil, porque aí ou é Cruzeiro ou é Palmeiras, mas decide a Copa do Brasil. Então, eu acho, na minha opinião, eu acho que a diretoria do Flamengo, ela entrou num beco sem saída. Agora está num beco sem saída. Investiu milhões num elenco, teoricamente, de E muita esse qualidade. Vitinho aí? De muita qualidade. Né? Foi a maior contratação da história do Flamengo. Meu Deus. Vitinho. Desculpa, mas não é um mau jogador, hein? Não, Não que é, ele mano. entrou jogador, no time, o time é bom não vai, jogador. não encaixa, mas é um o time- ótimo o time- jogador, hein? É um bom jogador. Eu acho que o Flamengo, aquilo que eu estava falando ali, eu acho que a diretoria do Flamengo, eles colocou o Flamengo num beco sem saída. Porque o Flamengo está decidindo a Copa do Brasil e ainda tem grande chance no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está ali perto, Sim, sim. né? Tá naquele bolo da frente. Mas tá numa descendente. Tá. Sim. Aí você fala assim, pô, vou tirar o técnico agora. Será que é o caminho? É a hora. Se não for agora, depois é tarde. É Ainda o que dá vai- tempo. é o que ainda vai dá tempo de acontecer, na minha tirar. opinião. Ainda dá tempo de Ainda tirar. dá tempo. O Corinthians trocou na hora certa. Se não troca, se continua, se mantém aquilo, mantém o erro, não estaria nem onde está hoje. Mas na minha opinião, é isso que vai acontecer. Eles não vão mandar o Barbieri embora, aí eles vão resolver mandar o Barbieri embora quando a casa já caiu e o novo técnico não vai ter mais o que fazer. Tem uma chance enorme, se o Flamengo cair fora da Copa do Brasil, ele pode, com o elenco que tem, e se trocar o técnico, querer brigar pelo Campeonato Brasileiro. Pode, porque o Flamengo não está sozinho. Tem São Paulo, tem Inter, tem Palmeiras, tem Grêmio que vai brigar, sim, o Grêmio vai brigar, porque o Grêmio também é forte. Então, assim, o Flamengo não vai conseguir chegar a ser campeão brasileiro fácil, a dificuldade vai ser gigante. Agora uma coisa, hein, Então, eu Flávio? acho que vai ser tarde demais quando eles resolverem trocar o Barbieri. O Flamengo, assim como o Corinthians, é um time de massa. Os dois times de massa do futebol brasileiro são Flamengo e Corinthians. Se, por um acaso do futebol, o Flamengo consegue reverter e sair com a vitória do Corinthians na Arena Corinthians, E for pra final, para a final, quem for contra o Flamengo na final, se cuida. Porque daí lá Vai no Rio ser de Janeiro, dureza. onde seja o jogo, porque já não sabe onde vai ser, se é Maracanã, se é o quê, vai sofrer também, porque a massa do Flamengo vai fazer diferença lá. vai ser difícil. Bom, no meio da próxima semana, dessa semana aqui, quarta e quinta, terá uma rodada das quartas de final da Copa Libertadores da América. Mudaram até o The Voice. The Voice é segunda e terça. Pela Mudaram. primeira vez a Globo vai passar um jogo de quinta-feira. Eu nunca tinha visto isso. Mudaram. Mudaram o The Voice e o Moselli está muito feliz, porque o Moselli é o telespectador mais assíduo do The Voice. Eu e a Gabriela. Diz que a esposa do Moselli diz que ele passa horas votando nos candidatos lá no SMS. Está gastando uma fortuna de SMS só para ficar votando. Votou no candidato de Jundiaí, ele perdeu, cara. Moselli, você deu azar. Foi o Murilo que torceu. Meu Deus do Murilo céu. torceu para ele. Esquece o perdeu. The Voice, Moselli. Vamos focar no futebol. Ó, no meio de semana a gente tem 4 confrontos. Tem um confronto argentino, Ale, que é para arrebentar, que é River Independiente, esse confronto. Dizer que
que tem um favorito ou fazer um prognóstico desse jogo, acho que seria uma loucura. Né? Você acha que quem passa? Não é nem o primeiro jogo. Quem vai classificar desse confronto? O River. O segundo jogo é lá. O segundo jogo é no Monumental. É uma grande vantagem isso aí. Você acha, concorda com isso? Concordo. O River tem mais camisa, tem mais força, apesar que o Independiente, lembrando que é o maior vencedor de Libertadores, né? Mas isso lá atrás. E o River está numa fase o time do River excelente. Né? O time é muito bom. O vencedor desse confronto, né, nas duas partidas, enfrentará o vencedor de Grêmio e Atlético Tucumã da Argentina. Que esse Atlético Tucumã é um time chato, não sei se vocês já viram jogar. Tecnicamente é um time inferior, mas é chato. Eliminou o Atlético Nacional, que é campeão da Libertadores do ano retrasado. E é um time forte, que sempre chega. E na Libertadores do ano passado, eu lembro bem, ele estava no grupo do Palmeiras, ele conseguiu se classificar. É um time chato e difícil. Vocês acham que o Grêmio atropela esse Tucumã? Não sei se atropela, mas passa. Passa? Acho que passa. Então, você acha também isso? Passa. Você acha que a semifinal vai ser River e Grêmio? E o River ganha no Grêmio. Colo-Colo e Palmeiras. Quem passa desse Palmeiras, sem dúvida. O Colo-Colo é muito ruim. Passa o Palmeiras. Nossa. Passa o Palmeiras. Mas passa o Palmeiras, na minha opinião, pelo Felipão. O Felipão é que vai fazer a diferença nesse jogo. O Felipão em Libertadores e você tem uma ideia, o time que tem o melhor jogador, o Valdívia, pelo amor de Deus, só veterano, é time de veterano. Apesar do Valdívia ser tecnicamente um grande jogador. Só o Corinthians para perder. Só o Corinthians para perder o Colo-Colo. E para enfrentar o vencedor de Colo-Colo e Palmeiras, esse aí é o jogo, para mim, é o jogo mais... que é Boca e Cruzeiro. Esse confronto é um confronto, não dá. Vai apostar em quem, cara? Você aposta no Boca? Eu aposto no Carlito Tevez, meu ídolo. O Moselli, ele tem um pé na Argentina, não é possível. Boca Júnior. Você acha que passa Cruzeiro ou Boca, Lê? Esse jogo realmente é mais difícil, mas eu acho que passa o Boca, eu acho que aí a catimba argentina vai prevalecer. Então vai ser River e Grêmio, Palmeiras e Boca. O Palmeiras, para ser campeão da Libertadores, vai ter que ganhar do primeiro do Boca e depois do River. Tá fácil. Esse é o caminho. Meu Deus, que dureza. Bom, a gente está chegando ao fim do programa. Infelizmente, é uma delícia ficar aqui falando com vocês, é bom demais. Mas agora eu vou abrir para o Moselli e para o Alê mandarem os seus abraços aí, que o pessoal em casa fica ansioso para receber os abraços. Se a gente corre aqui, não dá tempo, aí depois o pessoal fica triste. Moselli, manda os seus abraços aí. Eu vou mandar para o pessoal da Vila Rio Branco, que eu encontrei também essa semana aí. Tradicional bairro, para Vila Arnes também. A gente onde anda, comenta do programa. E especial para minhas tias, a Luísa, Didi, Maldi e Cacilda. Tem mais de 80 anos e elas assistem o programa e discutem e dão dura na gente, que a gente só fala do Corinthians e do Palmeiras. Isso aí, então um abraço para minhas tias aí. Obrigado, tias. Um beijo. De coração. Do Placar Eletrônico. Ale, manda os seus abraços. Bom, primeiramente obrigado para todo mundo que nos assistiu aí nessa noite de segunda-feira, mais uma vez. Um abraço, como sempre, um beijo para meus filhos Rafael e Luca, para minha esposa Cíntia. Fábio Gluglu, Matheus, parabéns, que vocês tenham muita saúde. E um abraço especial para o nosso amigo Flávio Gavião, que sempre assiste o programa e gosta muito do nosso programa também. Ô, Gavião, saudade de você, meu amigo. Corintiano agora doente. Você nome é Gavião. É um grande cara. Gavião, saudade de você, parceiro. Obrigado por assistir a gente. A gente vai terminando por aqui. A gente agradece imensamente a audiência e o apoio de vocês. A gente esse programa só existe por causa do apoio de vocês. Uma semana iluminada para todos. Fiquem com Deus. Até segunda. I got
LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br.